Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada coração e que o Espírito de Deus nos alcance graça para podermos meditarmos na palavra do Senhor. E eu te convido para vir comigo meditar a palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 1 a seguir. E nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Samuel unge Davi. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando ele, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Essa palavra de Deus, né, muito conhecida, que fala quando Samuel ele recebeu a ordem do Senhor para ir até a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos para ser rei em Israel. E o Senhor não escolheu conforme eles pensaram e eles imaginaram, porque o Senhor não atenta para a aparência. O Senhor tem os seus escolhidos. Foi quando foi escolhido ali Davi, né? Aquele que nem estava ali, estava lá no campo, mas foi mandado chamar para que ele viesse e recebesse a unção. E a Bíblia nos relata que a partir daquele dia, o Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois daquela unção, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi e Deus confirmou toda a obra que o Senhor tinha a realizar na vida de Davi. Eu quero meditar juntamente com você, né, que está disponível para ouvir a voz do Senhor,
azeite e óleo precioso. É esse azeite que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu te convido a vir comigo, em nome do Senhor Jesus. Azeite, no dicionário português, é substantivo masculino, é óleo de oliva ou de azeitona, fruto da oliveira, muito usado em culinária. O azeite de oliva, ao contrário dos outros óleos ou gordura vegetais, é extraído de um fruto da azeitona e não uma semente. A palavra azeite deriva do idioma árabe, que quer dizer suco de azeitona. Óleo no dicionário português, o mesmo que o azeite. Química líquida gordurosa, viscosa e inflamável que se extrai de diversas substâncias vegetais ou animais. Se extrai de diversas substâncias. Principais matérias-primas utilizadas são soja, mamona, dendê, girassol, milho, coco, linhaça, amendoim, etc. Então, o azeite, ele vem da azeitona, né? O azeite, ele é da oliva, da oliveira. E o óleo tem outros procedimentos, né? O óleo não é só da oliveira. Ele pode vir de um outro vegetal. Na Bíblia, o azeite e o óleo são utilizados como símbolo da presença do Espírito Santo. Em Gênesis, quando as águas do dilúvio cessaram e a arca ainda navegava sobre as águas, o patriarca Noé teria soltado uma pomba que retornou trazendo um ramo de oliveira. O azeite nos tempos bíblicos trazia muitos benefícios. A oliveira já seria cultivada por volta de 3.000 anos antes de Cristo e por todo o crescente fértil, há mais de 6.000 anos. O azeite era usado pelos povos da Mesopotâmia como um protetor do frio e para o enfrentamento das batalhas, ocasião em que as pessoas se untavam com o azeite. Então, o azeite da oliva, né? A Bíblia fala que o patriarca Noé, né, ele soltou aquela pomba, que ela retornou trazendo aquele ramo da oliveira, né? Simbolizando, né, irmãos, o azeite. Em nossas vidas não pode faltar o azeite. É necessário, é uma coisa necessária para a vida do cristão, é o azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E na nossa vida se faz necessário ter o azeite. O azeite tinha muitas funções. Era usado para alimentação diária. O azeite era usado para nutrição. O azeite era usado como combustível para acender as lâmpadas. O azeite era usado como remédio. O azeite era usado para fazer sabão. O azeite também era usado para fazer produto, para espantar as moscas e também para ungir os soldados para a guerra, para a batalha e muitas outras coisas. Então, o azeite, ele continua sendo eficaz na nossa vida. Foi nos tempos antigos e continua sendo nos dias de hoje, né? Porque é o símbolo do Espírito Santo. E nós temos que ter esse azeite em nossa vida, irmãos. A nossa vida necessita deste azeite. E nós não podemos deixar faltar o azeite na nossa vida espiritual. Êxodo capítulo 30, versículo 25 a 26. Disso farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho. Então Deus mandou Moisés, deu para ele fabricar o óleo sagrado.
o óleo da unção, que era aquele azeite que era para ser usado no tabernáculo, como um perfume composto, né? Arte dos perfumistas, que era um óleo sagrado para ungir a tenda da congregação e a arca do testemunho. Então, esse azeite estava presente ali no tabernáculo. E é tão necessário, irmãos, esse azeite, tabernáculo. Esse azeite estava ali para ungir o tabernáculo. E nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós necessitamos desse azeite, dessa unção poderosa sobre a nossa vida. A unção é divina. A unção é algo de Deus que vem sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor ordenou a Moisés para que fabricassem o óleo sagrado da unção, para que usasse dele para a unção do tabernáculo. A nossa vida precisa ser untada com esse azeite. Esse azeite que é o símbolo do Espírito Santo. Né? Nós precisamos do Espírito de Deus, irmão. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter essa unção divina sobre as nossas vidas. Porque é a unção divina na nossa vida que faz toda a diferença. É a unção divina que nos capacita a cada instante e a cada momento para nós podermos fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Êxodo capítulo 35 e o versículo 28. Traziam também as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Então, era tão necessário o azeite para manter as lamparinas acesas, porque sem o azeite as lamparinas se apagavam. Então, constantemente se necessitava ter o azeite para poder ter a lamparina acesa. A Bíblia fala, irmão, das virgens loucas e das virgens prudentes. 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não levavam azeite consigo, e as prudentes levavam azeite, tinham uma reserva de azeite. Porque se fosse o caso do noivo demorar ou ficar tarde demais, elas ainda teriam azeite. Elas ainda poderiam esperar com a lamparina acesa. Nós temos a oportunidade hoje, irmãos, de encher a nossa vida espiritual do azeite que é o Espírito Santo de Deus e manter as nossas lamparinas acesas, que é a nossa vida, diante do altar do Senhor. Hoje é o dia oportuno para nós buscarmos esse azeite. Porque enquanto é tempo, nós devemos granjear e devemos buscar esse azeite. Porque é esse azeite que vai nos dar condições de estar preparados no momento em que o noivo chegar. Porque quando o noivo chegar, é necessário nós estarmos com as nossas lâmpadas acesas. Quer dizer, a nossa vida espiritual, a nossa vida tendo um depósito de azeite, que é o Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Por isso, no dia de hoje, você tem oportunidade para buscar a Deus. No dia de hoje, você tem oportunidade para guardar um depósito espiritual para a tua vida. Porque, irmão, nós vivemos dias tão difíceis sobre a face da terra. E se nós não buscamos de Deus, se nós não buscamos azeite, se nós não buscamos algo do Senhor, como vamos cumprir a nossa tarefa nessa terra? Como vamos estar preparados para aquele dia que nós
nos encontrarmos com o noivo. Livro de Levítico, capítulo 8, versículo 10 a 12. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, o que havia nele, e os consagrou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia, sua base, para consagrá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Que coisa tremenda! A unção que desceu sobre a cabeça de Arão. Aqui fala que Moisés tomou o azeite da unção, ungiu o tabernáculo, espargiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar, os seus vasos, a pia, e consagrou tudo para o Senhor. E derramou o óleo, o azeite da unção sobre a cabeça de Arão. Valorize a unção de Deus que é derramada sobre a sua cabeça. Quantas pessoas, irmãos, que não valorizam aquilo que Deus tem dado, não valorizam o ministério que o Senhor tem lhe entregado através da unção. Quantas pessoas que têm sido ungidas e separadas para o ministério, para o trabalho da obra do Senhor Jesus Cristo, mas muitos não valorizam a unção que recebeu do Senhor. Aqui Moisés, ele derramou o azeite sobre a cabeça de Arão, consagrando Arão como sacerdote do Senhor. E quantos têm recebido a unção, que têm recebido o ministério do Senhor para trabalhar na obra de Deus, para fazer aquilo pela qual o Senhor os chamou? Eu quero dizer para você que um dia recebeu essa unção sobre a sua cabeça, esse azeite, este óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, que você venha valorizar essa graça de Deus, esse convite do Senhor, para que você seja um obreiro de Deus. Porque a chamada para ser um obreiro da casa de Deus é uma honra, é algo que a pessoa recebe do Senhor através de muitas lutas, muitas batalhas, através de estar ali constantemente empenhado na causa do Mestre. E recebe uma unção sobre a cabeça. Mas quantos que não valorizam a unção que recebeu de Deus? Foram separados, foram consagrados, mas muitas das vezes, por causa das lutas, por causa das aflições, acaba esquecendo que quem lhe chamou, que quem lhe ungiu, que quem lhe consagrou, não foi o homem. O homem apenas foi um instrumento usado pelo Senhor. Mas quem te separou, quem te chamou, quem te deu a unção, foi Deus. A unção que está sobre a sua vida não é vinda de homem. Não é homem que tem capacidade para te ungir, para te dar essa unção. Mas é o próprio Senhor. Então, valorize aquilo que você recebeu de Deus. Quantas pessoas que se envergonham daquilo que ele recebeu de Deus. Mas se você recebeu do Senhor, Deus entregou para você, você recebeu o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, a unção que você recebeu, que você foi separado, que você venha fazer jus àquilo que o Senhor te chamou. Porque quantas pessoas que ainda não receberam um azeite sobre a sua cabeça, ainda não foram separados, mas que têm desejo e que têm vontade e que trabalham fielmente para Deus.
Então você que tenha essa oportunidade, você que foi alcançado com esta oportunidade, não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não entregue de mãos beijadas para o diabo. Não desista do seu ministério. Não desista de exercer o cargo que o Senhor te deu, que entregou para você. Faça com amor, com carinho, com dedicação a obra do Senhor, porque o Senhor precisa de tais que façam com amor, com carinho, com dedicação. Porque tudo que você fizer, você vai receber de Deus. Não é o homem que tem nada para te dar. Muitas vezes o homem não vê, não enxerga, não valoriza. Mas Deus é aquele que sabe recompensar a cada um segundo as suas obras. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 e também o versículo 6 e 7. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e beijou e disse: Não te ungiu o Senhor por líder sobre a sua herança? O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformada em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faz o que achar melhor, porque Deus é contigo. A palavra de Deus, irmão, é clara em dizer que Saul, ele foi o rei que o povo escolheu. O povo escolheu esse rei. Mas o Senhor permitiu a unção sobre a vida dele. E Samuel ungiu ele com azeite, declarando ele como rei. E no momento em que ele foi ungido com óleo, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele profetizou. E ele foi transformado em outro homem. Ele recebeu uma transformação de Deus. Ele recebeu uma vida espiritual com Deus. E a partir dali, ele poderia fazer aquilo que o Senhor colocasse na mão dele, porque o Senhor era com ele. Quantas pessoas, irmãos, começam como Saul, ungido por Deus, transformado pelo Senhor, mas depois, por causa da inveja, por causa do egoísmo, da soberba desta vida, acaba perdendo toda a unção, acaba se desviando, se afastando da presença de Deus, se rebeliando contra o Senhor e perdendo tudo aquilo que um dia recebeu de Deus. Saul recebeu unção, Saul recebeu o Espírito Santo, Saul profetizou, Saul foi transformado em outro homem, mas a inveja não deixou ele ir adiante, porque ele começou a ter inveja de Davi, de ver o que Deus fazia na vida de Davi. Muitas das vezes, as pessoas perdem o que tem por causa disso, porque cada um Deus tem uma chamada e cada um Deus tem uma obra. Mas acontece que as pessoas querem fazer partido, que as pessoas querem fazer disputa, que as pessoas querem ver quem é o maior, quem é o melhor, quem é o que faz mais, quem é o que sabe mais, quem é o que está por cima. E Saul não suportou ver Deus trabalhar e exaltar a vida de Davi. Ele queria toda a glória para ele. Esse é o fracasso de muitas pessoas que não satisfaz com aquilo que Deus lhe dá e fica com o olho naquilo que Deus dá para o outro. Saul ia bem. Para que se invejar? Se Davi estava do lado dele, estava lhe apoiando, estava lhe ajudando. Mas tem pessoa que não suporta de ver o progresso de outro. Tem pessoa que não suporta ver Deus abençoar a vida do outro.
Ele quer toda a glória para si, ele quer só para ele. Ele acha que ele é o dono da unção. Ele é aquele que Deus usa e só ele. Não, irmãos. Há diversidade de dons e há diversidade de ministério. Mas um só é o Espírito. E é o Espírito que usa cada um segundo a vontade do Senhor. Deus usa cada um diferenciado do outro, conforme a necessidade da obra do Senhor. Deus tem cada vaso para aquilo que é necessário. Então não precisa ninguém ter inveja porque aquele está se destacando ou aquele outro está tendo fama, está tendo sucesso ou porque ele está se sobressaindo. Porque cada um, Deus faz na vida dele segundo a vontade do Senhor. E o Espírito Santo entrega os dons segundo a necessidade da igreja. Mas Saul, ele não soube conviver com o sucesso de Davi. Então, ele acabou perecendo e perdendo tudo o que ele tinha. Irmãos, o mais valioso na nossa vida não é ser o maior. O mais valioso não é ser o mais importante. O mais valioso, irmãos, é saber que o Senhor está conosco e que a graça de Deus é sobre a nossa vida. Se Deus está usando o meu irmão tremendamente, glória a Deus, que Deus possa usar muito mais, que Deus faça na vida dele tremendamente. Se Deus está usando a irmã, aleluia, que Deus possa usar mais e fazer mais na vida dela. Porque, irmão, cada um sabe o preço que paga para ser usado nas mãos do Senhor. Cada um tem recebido de Deus aquilo que o Senhor quer dar. Porque não depende de nós. Depende do Senhor entregar nas nossas mãos. Depende de Deus se agradar e de Deus achar graça e de Deus fazer e do Espírito Santo derramar sobre a nossa vida. Então agradeça a Deus pelo que o Senhor tem te dado e louve ao Senhor, porque a unção vem dele. Você pode ser cheio do Espírito de Deus, independente dos dons que você tenha. Porque não é obrigado todo mundo ter o dom da revelação. Não é obrigado a todo mundo ter o dom do louvor. Não é obrigado a todo mundo ter o dom da palavra. Cada um tem aquele que o Senhor quer dar, que o Espírito Santo de Deus quer distribuir para a vida de cada um. Mas o importante é você exercer aquilo que Deus te entregou. Aquilo que Deus confiou a você. E fazer com excelência. Porque se o Senhor te dá, Ele te capacita. Ruth, capítulo 3, versículo 3. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então Ruth, antes de ir se encontrar com Boaz, ela se lavou, ela se ungiu. Era o costume da época. Eles levavam muito sério a unção. Existiam óleos preciosos, perfumados. A nossa vida, irmão, ela tem que ser cheia da unção. Não pode faltar o azeite. Nem quando você vem, nem quando você vai. Nem quando você fica e nem quando você espera. Em todo instante. Em todo instante na nossa vida espiritual, irmãos. Nós temos que ter o azeite. E Ruth, ela se lavou, se ungiu, vestiu seus vestidos. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que estar tomados pela unção divina. É tão maravilhoso, irmãos. E muitos, nessa época atual em que vivemos, não conhecem esse mistério. Não conhecem o que é viver na unção. Não conhecem o que é estar constantemente ligado em Deus.
Você é capaz de viver uma vida terrena, normalmente como qualquer ser humano, e manter uma ligação direta com Deus, uma fiação ligada dia e noite, noite e dia, mantendo ali o azeite, a unção, a graça, o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O dia que você aprender que você tem que viver dia e noite ligado em Deus, não quer dizer que você não vai fazer as coisas necessárias dessa vida. Sim, vai trabalhar, vai cumprir o papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho, o papel de empregado, vai fazer tudo normal, normalmente. Mas a sua vida vai ser diária, constante, com Deus, através dessa ligação, desse azeite que nunca pode faltar. A Bíblia diz que não pode, não deve faltar. E tem tantas pessoas, irmãos, que vivem uma vida seca de azeite. Sabe aquilo que falta o azeite? Ele fica rangindo. Ele fica sem poder ter movimento. Mas quando existe o azeite, ele consegue ir muito mais além. Então não deixa faltar o óleo da unção de Deus sobre a sua vida, o azeite espiritual, a graça do Espírito Santo de Deus. Porque quantas pessoas confundem e acham que ser cheios do Espírito Santo de Deus é só se estiver falando línguas estranhas, é só se estiver pulando, é só se estiver dentro da igreja. Não. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, andando na rua, com a boca fechada, sentado na mesa, se alimentando. Podemos ser cheios do Espírito Santo tomando banho. Podemos ser cheios do Espírito Santo no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, porque isso não é algo que outras pessoas estão contemplando, mas é nossa vida com Deus, é a nossa ligação com o Senhor, é o Espírito de Deus constantemente em nós e nós nele, é uma ligação. Por que Sansão, ele foi destruído? Cortou o cabelo, mas aquilo era somente um símbolo, quer dizer, cortou a fiação, a ligação que ele tinha com Deus. É isso, irmão, constantemente nós temos que ter esta ligação com Deus. Eu já tive tanta experiência assim na minha vida. Uma vez eu estava com meu esposo, nós vinha na moto, e daí furou o pneu, e aí ele teve que tirar o pneu e voltar num lugar longe para arrumar o pneu da moto, e eu fiquei ali guardando a moto e fiquei debaixo da árvore. De repente eu senti algo tão gostoso, não tinha ninguém ali, só eu e a moto. Eu senti algo tão maravilhoso debaixo daquela árvore que eu comecei a adorar a Deus, comecei a falar línguas estranhas. Eu senti uma presença tão impactante, algo tão gostoso, algo tão maravilhoso, que o Senhor me visitou ali naquele lugar. Foi algo muito maravilhoso. Você já sentiu isso? Já? De você estar trabalhando, de você estar lavando uma louça, lavando uma roupa, de você estar fazendo um serviço, de repente você sente aquela coisa gostosa, aquele calor, aquela vontade de glorificar Deus. Parece assim que vem aquela alegria lá dentro do coração, assim, aquela vontade de glorificar Deus. Você começa a lembrar os livramentos que o Senhor tem dado, as maravilhas do Senhor, as bênçãos de Deus, e aí você começa a receber essa graça. É tão lindo, irmãos. É tão maravilhoso. É tão glorioso. Ah, se o mundo soubesse
Como é maravilhoso a gente sentir a graça de Deus. Ah, se as pessoas soubessem como é maravilhoso ter este azeite na nossa vida. Ser ali tomado pelo Espírito de Deus, derramar lágrimas, sem ter que nem para quê. É algo que flui no interior do coração e jorra para a vida eterna. Aquilo salta dentro de nós. É algo impactante, algo muito gostoso, é algo que só quem sente é que sabe falar. Quem não sente acha que a pessoa está doida, está louco, tá com problema. Mas quem sente sabe como é maravilhoso a unção divina, como é maravilhoso a graça de Deus, como é maravilhoso o Espírito Santo. É a coisa mais linda que existe na face da terra. O presente lindo que Jesus deu para a igreja é o Espírito Santo. É muito maravilhoso. Por isso, não deixa de se encher dessa graça, desse azeite, deste poder, dessa unção que está à sua disposição. O Espírito Santo foi dado a nós. Todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo têm a capacidade de receber dessa bênção. Salmo 45, versículo 7. Tu amas a retidão e odeia a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. O Senhor te ungiu com óleo de alegria. Óleo de alegria. Quantos motivos para chorar, para ficar triste. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão assim, como se diz, ansiosa, inquieta, depressiva, porque não sentem alegria. Mas, irmãos, é algo assim, tão tremendo, essa alegria que o Espírito Santo brota dentro de nós. Que não é necessário riqueza, prazeres, coisas momentâneas, mas é algo espontâneo, é algo assim interior, é algo que vem da alma, é algo que vem do coração, é algo que vem direto de Deus. Se você nunca teve essa experiência, experimenta, você vai gostar. Você vai ver que é algo muito maravilhoso sentir essa alegria, essa graça. Dá vontade de cantar, dá vontade de voar, dá vontade de adorar a Deus, de chorar sem saber nem por que está chorando. Às vezes você está até os olhos de tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, mas quando o Espírito de Deus é derramado sobre a sua vida, você chora, se humilha diante de Deus. Aí você recebe aquele bálsamo, aquela coisa gostosa. É algo muito maravilhoso, é algo assim que não tem explicação. Não dá para explicar. É somente para quem sente, né? Para quem quer receber. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ainda não foi dado por Jesus não ter sido glorificado. É só você crer em Jesus que o Espírito Santo é dado na sua vida. E é uma coisa maravilhosa. É o melhor amigo, o melhor companheiro. É a coisa mais íntima, mais gostosa, mais saborosa, mais poderosa que nós podemos receber nesta terra. Salmo 23, versículo 3 a 6. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Então o salmista Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Ele que prepara uma mesa, é Ele que unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então o Senhor quer transbordar a sua vida, o seu cálice, dessa graça, dessa unção, desse poder. Você pode receber este poder, é para você que crê. Certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então o Senhor está conosco e Ele quer derramar todos os dias. Ele quer nos fazer conhecer a graça infinita. Ele quer nos fazer conhecer a plenitude de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Então invoque o Senhor. A Bíblia fala: e todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Invoque a Ele, creia nele. Deixe Ele manifestar o seu poder sobre a sua vida, que você vai ver que coisa maravilhosa. Como que você vai ter força para resistir às aflições. Como você vai ter graça para sobressair diante dos seus inimigos. Salmo 89, versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Assim como o Senhor buscou a Davi e o achou, assim o Senhor o busca, assim o Senhor o chama, assim o Senhor estende as mãos para ti, para que você venha a Ele e receba dessa graça, e receba dessa plenitude, e receba desse dom gratuito de Deus. Porque, irmãos, é coisa maravilhosa, não existe nada melhor nesta terra. Existem muitas coisas boas nesta terra, mas nada melhor do que nós termos a unção de Deus sobre a nossa vida, a unção divina, o poder do Espírito Santo, a graça de Deus. Porque a graça de Deus nos faz forte, a graça de Deus nos faz vencedor, a graça de Deus nos faz triunfar, vencer as barreiras. Salmo 92, versículo 10. Tu exaltaste o meu poder, como o do boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. O boi selvagem que tem um poder, uma força. Então, o Espírito de Deus sobre a sua vida, você vai ser mais forte do que um boi selvagem. Um boi selvagem, um touro selvagem, algo que tem muita força. Irmão, você não sabe a força que tem. Irmão, você não sabe a força que tem. É uma força sobrenatural que vem da unção divina. Essa unção que desce sobre a sua vida e te faz transpor as montanhas, muralhas, barreiras, os tropeços, os desafios, tudo aquilo que vem contra a sua vida é como um boi selvagem, forte, valente, com poder. Receba esse poder de Deus, essa graça infinita. Creia e fala: Senhor, eu quero poder, eu quero a tua unção, para que eu possa ter esse poder como um boi selvagem, que é poderoso, é forte, é valente. Receba a graça de Deus, a graça que se há derramado trazendo salvação. Salmo 133, e o versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. É como um óleo precioso que desce. Deixa o Senhor derramar esse azeite sobre a sua cabeça. Receba essa unção divina sobre a tua cabeça. É como um azeite precioso, é como um óleo que desce sobre a barba, que desce sobre as vestes, que desce, que vai até as orlas. Alamassuri mikanda aramanai. Deixa o Senhor derramar
dessa graça, dessa unção, desse poder. Abre o seu coração. Se você abrir o coração, Deus vai derramar, Deus vai te encher. Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo, será isso sinal de bondade. Repreende-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça, que não rejeitará. Contudo, a minha oração será sempre contra os feitos dos ímpios. Então, o salmista disse que a repreensão para ele é como um excelente óleo. Quantas pessoas que não aceitam a repreensão, não aceita a correção, não aceita. Mas se você aceitar a correção, a repreensão, saber que precisa ter mudança, precisa mudar de atitude, precisa mudar de jeito, de situação, de vida, precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa fazer as coisas segundo a vontade do Senhor, agradar a Ele. Se você receber a repreensão, isso será como um excelente azeite sobre a sua vida. Porque a Bíblia fala assim que o Senhor corrige e açoita aquele que ele tem por filho, aquele que ele ama. Então aceita quando Deus te corrige. Reconhece o seu erro, a sua falha, o seu fracasso. E se entrega, abre os braços, abre o coração, abre a vida para receber Jesus. E fala, Senhor, faz morada em mim, habita em mim, dirige os meus passos, transforma a minha mente, transforma o meu pensamento, o meu agir, o meu sentir. Você vai ver a diferença. Por mais que você sofra as aflições nessa terra, mas você será consolado. Você receberá consolo, graça, ânimo, força da parte de Deus. Aceita a repreensão. É como um excelente azeite, como um óleo precioso sobre a cabeça, porque o Senhor corrige, porque te ama. O pai, quando ele ama o filho, não deixa o filho fazer o que quer, não deixa ele ir se machucar, não deixa ele ir fazer aquilo que é errado, porque o pai sabe que é errado. Então, muitas vezes o filho acha que o pai é ruim, porque o pai diz não, mas é porque o pai ama o filho e está corrigindo. Assim também, muitas das vezes, recebemos o não de Deus, porque o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos faz obedecer a sua vontade. Mas se nós obedecemos aquilo que o Senhor nos autoriza, aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos repreende, aquilo será como um excelente óleo sobre a nossa vida. Porque aquilo vai nos trazer refrigério, vai nos trazer alento, vai nos trazer força, vai nos trazer graça. Então receba a repreensão do Senhor. Não encubra, Deus, os seus pecados, as suas falhas. Não queira mentir para Deus que você está ok, que você está certinho. Mas fala, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu tenho feito errado. Senhor, eu sei que não tenho feito a tua vontade, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero me retratar contigo. Eu quero, Senhor Jesus, confessar, porque eu quero mudança de atitude, mudança de vida, mudança de comportamento, porque eu quero receber dessa graça, eu quero receber desse Espírito, eu quero receber dessa unção poderosa sobre a minha vida. Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, a unção sobre a sua vida vai tirar do teu ombro o jugo, do teu pescoço o jugo pesado, e vai despedaçar
o jugo. A unção, ela tem poder de repreender as maldições, as invejas, as fúrias, os laços, as setas, os golpes malignos, as armadilhas. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça todo o mal. Por causa da unção. Por causa da unção. Se está faltando unção na tua vida, agora é o momento oportuno de você receber essa unção, essa graça, esse poder, para que todo esse mal seja dissipado e despedaçado. Todo jugo, todo mal, tudo aquilo que está sobre os seus ombros, toda carga, todo fardo pesado é despedaçado pelo poder da unção, pelo poder da unção, pela graça da unção divina. Então, se você quer acabar com as maldições na sua vida, receba unção. Unção divina. Não é ficar se lambuzando de óleo, não. É receber graça do Espírito Santo de Deus. Mover de Deus sobre a sua vida. É você abrir o coração e dizer: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Entra dentro de mim. Mora no meu ser, no meu interior. Faz uma faxina dentro de mim. Senhor, eu sou a tua casa, me limpa, me constrói, me edifica, me reforma, me refaz. E você vai ter uma vida transformada pelo poder da graça de Deus. Salmo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, o pão que fortalece o seu coração. Então, esse pão e esse vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, que te dá a unção para reluzir o seu rosto com azeite da graça de Deus. Não fica sem participar da ceia do Senhor. Não fica distanciado, da comunhão com Jesus. Porque você precisa ter esse azeite sobre a sua vida. Você precisa essa graça, essa comunhão com o Senhor. A Bíblia fala, aquele que não se alimenta com Jesus, aquele que não se alimenta do seu corpo e do seu sangue, ele, como que se diz? Ele não tem comunhão com o Senhor, Aquele que não se alimenta, ele acaba se secando espiritualmente. Porque ele está como se um galho fora da árvore, ficando seco. E a Bíblia fala, por causa disso, há entre vós muitos doentes, muitos que dormem, muitos fracos. Pessoas que se alimentam do corpo e do sangue do Senhor indignamente. As coisas de Deus é tão séria, é tão santa, é tão pura. Deus te chama para ter uma vida transformada, uma vida mudada. Porque Deus quer fazer algo e aquilo que Deus quer fazer na sua vida precisa ser verdadeiro. Deus não faz as coisas pela metade. O que o Senhor faz é por inteiro. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus entrar na sua vida, na sua causa, deixa Deus agir. Provérbios 21, 20. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Aquele que não tem prudência, não tem vigilância, ele não se importa. Mas aquele que é justo, que é fiel a Deus, ele tem como um tesouro desejável o azeite, a unção divina na casa dele, na vida dele. Busca o azeite. Busca o Espírito Santo. Busca Deus. Busca. Tem pessoa que fala, mas eu não sei buscar. Glorifica Jesus. Exalta Ele. Clama por Ele. Invoca o nome dEle.
E você vai ver o Espírito de Deus descer sobre a sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não exprimida, nem atada, nem amolecidas com óleo. Então Isaías via que muitos estão como que uma ferida, uma chaga aberta e que não é sarada. Por quê? Porque não são espremidas, não são atadas e não são amolecidas com óleo. Por isso que muitas das vezes Deus fala pela sua palavra e alguém fala assim, mas está doendo. Por quê? Porque o Senhor, ele tem que espremer, ele tem que tirar, atar, ele tem que amolecer com óleo para derramar o óleo sobre a ferida para curar essa ferida. Porque quantas pessoas que têm uma ferida interior, pessoas que são machucadas, pessoas que têm traumas, pessoas que trazem um passado tão triste, que guardam dentro de si tantas coisas. Então, precisa o Senhor fazer uma cura interior. E é este azeite, esse óleo que vai te curar interiormente, tirar essa dor que você tem dentro do seu coração, da sua alma, esse machucado que dói. Muitas vezes quando você lembra, você tem lembrança do que passou, você tem lembrança do que aconteceu, e aquilo dói, continua doendo e continua machucando, mas o Espírito Santo é o azeite, é o óleo que sendo derramado vai amolecer e vai tratar e vai curar essa ferida. Quantas pessoas vivendo uma vida espiritual cheia de ferida, cheia de machucado interior, está sangrando por dentro da alma. Mas o Senhor, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode tirar toda esta dor que você sente, essa agonia, essa aflição, porque o Espírito Santo, ele sabe curar. Ele tem poder para curar. Glórias a Deus. Provérbios 27, versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração. A doçura do amigo vem do seu conselho. Então, o óleo e o perfume alegram o coração. Se você está tão magoado, tão triste, deixa esse óleo precioso alegrar o seu coração. Porque o óleo e o perfume alegra o coração. Eu sei que você precisa receber desta alegria, desta graça, desse bálsamo. E sinta o Espírito de Deus se derramar sobre a sua vida e esse bálsamo completar a sua alma. Isaías 61, versículo 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Jesus de Nazaré, ele foi ungido com o Espírito Santo, com a unção divina. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo para cumprir o seu ministério terreno. Assim a nossa vida também. Precisamos receber desse Espírito, dessa graça, para nós completarmos a obra que o Senhor tem na nossa vida. Amós capítulo 6, versículo 6. Que bebeis vinho em taça e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis por causa da ruína de José. E quantas pessoas que receberam a unção de Deus, mas depois entregou tudo aquilo que tinha para o diabo. Desistiu de servir a Deus, desistiu de fazer a vontade de Deus, voltou atrás. Toda aquela unção que tinha levou para o mundo, para usufruir nas coisas desta vida. Que Deus tenha de misericórdia e alcance graça para que você possa voltar aos caminhos do Senhor e ser novamente um vaso nas mãos de Deus.
Zacarias 4, versículo 2 a 6. E me perguntou: o que vês? Respondi: vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabe tu o que é isso? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa linda. Zacarias, ele teve a visão, ele contemplou o vaso de azeite, as 7 lâmpadas, os 7 canudos, e as lâmpadas em cima daqueles canudos, e as 2 oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda. E ele viu que aquelas oliveiras mandava o azeite para aquelas lâmpadas. E ele perguntou: o que é isso? E o Senhor disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então é tudo pelo espírito. Não adianta querer na marra, querer oprimido, querer na força, na violência, mas é pelo espírito de Deus. As coisas, quando é dirigida pelo espírito do Senhor, acontece. Porque o espírito de Deus tem poder de mover. É o poder maior. Não é o poder da força, não é o poder da violência, e nem o poder da força e nem o da violência, mas é o poder do Espírito Santo. Então, não obriga, não fica exigindo na barra, mas deixa que o Espírito Santo trabalhe, porque não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele pode fazer. Assim como Zacarias teve aquela visão, ele viu aquele vaso de azeite, ele viu as 7 lâmpadas, ele viu os 7 canudos, e ele viu as 2 oliveiras que mantinham aquelas lâmpadas acesas. Então, se tiver azeite, o Espírito Santo vai fazer a obra. Se tiver azeite, o Espírito Santo vai mover. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Então busque essa força de Deus, do Espírito de Deus. Marcos 6, versículo 12 a 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então os apóstolos ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Quantos que não crê na unção com óleo? Mas é bíblico, está na palavra de Deus. Os apóstolos, discípulos, eles ungiam com óleo e o Senhor curava, o Senhor repreendia as enfermidades. Marcos 14, versículo 8 a 9. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, ela fez preparando ele para o seu sepultamento, e ficou em memória tudo o que ela fez. Então, o que você fizer, se for de coração para Jesus, vai ficar registrado no céu. Porque a Bíblia fala, irmão, que a recompensa para tudo aquilo que nós fizemos para Deus. Se você faz para Deus mesmo, verdadeiramente, você terá a recompensa, vai ser registrado no céu. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, não é só um momento, é em todo momento, é em todo tempo. Seja alvos teus vestidos, brancas suas vestes. Nunca, nunca, jamais na vida
falte o azeite sobre a sua cabeça. Jamais você deixe o Espírito Santo se retirar da sua vida. João 12, versículo 3. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume, aquele óleo precioso que ela ungiu nos pés de Jesus. Oferece o teu melhor para Deus. Faça uma entrega total. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. Então, quando Jesus morreu, as mulheres prepararam as especiarias, o azeite, o óleo, tudo para ir ungir Jesus. Mas nem precisou, porque ele ressuscitou, né, irmãos? Ele já era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus fez maravilhas porque ele tinha unção divina, tinha unção do Espírito Santo, foi ungido por Deus. Você acredita na unção divina? Quantos que são ungidos desde o ventre da mãe, que já tem algo divino sobre a sua vida? Então, valorize essa unção de Deus sobre a tua vida e não dê importância àquilo que o inimigo sopra no seu ouvido, ou aquilo que ele quer fazer você acreditar que você não tem valor, que você não tem importância, que você não é nada, porque você é ungido de Deus. Lucas 22, versículo 39 a 42. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Então Jesus, na noite, que ele foi traído, ele foi ali para o Monte das Oliveiras. Era a noite em que ele iria ser entregado. E ali ele orava, clamando para que afastasse dele aquele cálice amargo. Jesus ali no jardim do Getsemane. E Getsemane significa lagar de azeite. Era um jardim com muitas oliveiras para se extrair o melhor azeite, o extra virgem. As azeitonas são prensadas a frio. Então, muitos chamam este lugar de prensagem, uma grande referência à agonia de Jesus, que suou gotas de sangue. A prensa de azeite é local de esmagamento para conseguir o suco da fruta, da azeitona da oliveira. Jardim situado no Monte das Oliveiras. Então, Jesus no Getsemane, ali era o lugar em que se esmagava as azeitonas, era o Jardim das Oliveiras, onde se esmagava as azeitonas para fazer o azeite. E era assim que Jesus estava sendo esmagado, para ele nos dar essa unção, essa graça, esse poder. A Bíblia fala que era uma grande referência da agonia de Jesus, que suou até gotas de sangue ali. Porque ali, nesse jardim, tinha aquelas prensas de prensar, de esmagar as azeitonas para fazer o azeite. Então, quanto mais esmagado, prensado, mais
extraía o puro azeite. 2 Coríntios capítulo 1, 21. Aquele, porém, que nos ungiu e confirma convosco em Cristo é Deus. Então o Senhor nos unge. O Senhor nos dá essa graça. Jesus ali, ele foi prensado. Ele foi esmagado na cruz do Calvário. Para nós recebermos essa unção, esse azeite, essa oliva, esse azeite espiritual que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então, se tem alguém doente, chama o presbítero, unge com óleo, receba a oração da fé e é curado em nome de Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 20. Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Então vós tens a unção que vem de Deus e sabeis tudo. Glória a Deus, é essa unção que nos dá a graça de saber aquilo que o Senhor quer nos revelar. Amém? Que o Espírito de Deus possa falar mais no seu coração, que essa palavra possa produzir frutos dignos de justiça, de arrependimento, que Deus te alcance essa graça e que o Espírito de Deus mova sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu te convido para orar, amém? Vamos fazer um instante de oração em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu te dou graças, Senhor, por mais uma vez, Senhor, falar a tua palavra. Senhor, expressei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor vai ao encontro à necessidade de cada um. Opere na vida do seu povo, Senhor, e derrame a sua graça, em nome de Jesus. O Espírito de Deus me revela uma pessoa que quando você ouvia a palavra de Deus, o seu coração se alegrava e você sentia um desejo muito grande de buscar ao Senhor. E o Senhor manda dizer assim: se tu fizer conforme você sentiu, Deus realmente vai bradar na sua vida e você vai ver como você será uma bênção nas mãos de Deus. O Senhor me revela uma pessoa que você está com dificuldade para você prestar atenção nas coisas. Você começa a prestar atenção, de repente a sua mente parece que voa, parece que você está em outro lugar, parece que você não consegue prestar atenção em nada. Você fica assim, alguns instantes, de repente, parece que já baratina tudo na tua mente. O Senhor está repreendendo e o Senhor está desfazendo esse laço. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, ultimamente você está assim até envergonhado, porque você começa a conversar e de repente você esquece até o que você estava falando. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um propósito com Deus de buscar ao Senhor em oração pela madrugada. Mas está tão difícil, está tão difícil, está tão difícil. Mas o Senhor diz assim, se você romper essa barreira, o Senhor vai te alcançar graça e você vai ver como Deus vai revelar mistérios na sua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, a última vez que você tentou levantar, você sentiu assim as suas pernas dormentes. Parece que você não conseguia levantar da sua cama. Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você sente no coração de fazer a obra de Deus, mas você tem sofrido tanto, você tem sido tão ameaçado, que você perdeu a graça, o ânimo, a vontade, o desejo. Mas o Senhor manda dizer assim, se tu obedeceres a Deus e fazer o que o Senhor coloca no seu coração, o Senhor vai se responsabilizar e vai te dar a vitória por completo dentro do teu lar. Senhor, tem mudança e tem transformação.
para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você até falou com o Senhor. Oh, meu Deus, só um milagre. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que o diabo tem ciranado muito na sua vida. E as coisas têm se tornado muito difíceis para você. E você está em ponto de perder tudo. E dá vontade de jogar tudo para o alto. Dá um desespero muito grande dentro da alma. Mas o Senhor manda dizer assim: se você ouvir a voz de Deus e dar crédito, o Senhor vai te dar unção para esse mal ser despedaçado na sua vida e você ter a sua vitória por completo. Os dias têm sido tão difíceis que muitas das vezes, quando amanhece pela manhã, você fala: Senhor, o que farei neste dia? Eu estou tão desanimado. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa se humilhar, você precisa buscar Deus, você precisa descer ao pó da oração, colocar a sua boca no pó, porque Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. Só que a barreira está sendo muito difícil. E o Senhor diz assim: para você vencer, para você transpassar este mal, você tem que buscar o Senhor. E buscar de todo o coração. E o Senhor diz assim: que Ele será fiel em cumprir na tua vida. Se tu for fiel em buscar o Senhor. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você não acredita em ninguém. Você está tão desacreditado que as pessoas começam a falar e você já acha que é mentira. As pessoas começam a falar uma coisa e você nem quer ouvir. O Senhor diz assim que Ele te compreende. Ele sabe, entende a dor do seu coração. Mas o Senhor quer curar o seu interior. O Senhor quer fazer algo lindo. O Senhor quer mudar a sua vida. E o Senhor diz assim: é tempo e é hora de você conhecer Deus como Ele é. O Senhor diz assim, que se tu, Alamassura e Calamanai, abrir o coração e deixar o Espírito de Deus entrar, você vai ver, Alabassura e Candaramanai, que Ele é fiel para cumprir. E que tudo aquilo, Alamassura e Candaramanai, que você olhava e achava como uma coisa impossível, será possível. Porque o Senhor diz assim: olha, tu tens até falado, eu não sou, mas o dia que eu for, eu vou ser de verdade. E o Senhor aceita. E o Senhor diz assim, Alabassuricai, que Ele aceita fazer de ti um vaso. Alabassuriana, receba, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que a preocupação é tão grande na tua cabeça, que tem dia assim, que você fica com a mente fora de si. Tem horas assim que você não consegue nem saber o que você pensa, nem o que você vai falar. Que a sua mente assim, ela parece que ela sai das órbitas. Alabassura e canta. E às vezes até parece que você está em outro lugar. Às vezes você está conversando com a pessoa, mas seu pensamento está longe, longe, longe. Tem hora assim que só está o corpo ali, mas a mente está bem distante. Senhor, Alabassurianda, Ele quer entrar com providência na sua mente. E o Senhor quer restaurar. Alamassuri Candarai. O Senhor quer fazer algo no teu interior e na sua mente. Receba do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Aquele dia que você pegou aquela caneta, você nem sabia o que você ia fazer com ela. Alabassuri Kai. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem olhado as flores e você tem pensado assim: Senhor, o que será de mim? O Senhor é tão maravilhoso, tudo aquilo que o Senhor faz é tão lindo, a natureza é tão bela, as coisas de Deus é tão maravilhosa, mas e eu? O que será de mim nessa terra? Será que ainda tem solução para a minha vida? O Senhor manda dizer assim, Alabassurikandaраmanai, que Ele te ama e te ama muito. E você nem é capaz de imaginar o que Deus tem para fazer na tua vida. Abra o seu coração e se entrega de corpo e alma, porque Deus quer fazer algo. Deus quer mover
Alabassuricandaramaná, receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você está pedindo por uma criança. E você sabe que essa criança está com uma dificuldade muito grande. E você tem falado com Deus, Senhor, não é possível, como pode? Eu não aceito isso. E o Senhor diz assim, se tu creres, e se tu buscar a Deus, e crer na unção com óleo, o Senhor vai fazer. Alabassuri calamanai. Busca em oração e receba a unção com óleo na vida dessa criança, alabassuriana. E Deus vai fazer algo. Alabassuri calamanai. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você ganhou uma camiseta. E depois que você ganhou essa camiseta, dentro da sua casa virou um inferno. É contenda, é briga, é intriga, é coisas terríveis. E você não sabe. Mas o Senhor diz que foi oferecida. Alabassuri candaramanai. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, quando você coloca essa camisa, você se transforma. Seus pensamentos viram uma coisa horrível. E a sua mente nem parece que é você. Então receba de Deus. Deus quer fazer algo na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você escuta dentro da tua casa barulhos, muito barulho. É uma tortura, porque você sabe que não é nada, mas aqueles barulhos, é muito barulho dentro de casa. E você fica assombrado, você fica amedrontado. O Senhor está repreendendo uma obra de macumbaria e o Senhor está entrando com libertação. Receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você está pedindo para uma pessoa da sua família, que essa pessoa está passando um sufoco tão grande, que você não tem como ajudar ela. Você já fez o que podia, mas não dá mais, não tem como você ajudar mais. Mas você tem dó, mas não tem como você fazer mais nada. Mas o Senhor diz assim que agora é a hora de Deus. Deus vai tratar com essa pessoa. E Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Alabassuri candarai. E que Deus vai permitir. Porque Deus, Ele quer transformar essa pessoa. Receba. Deus ainda fala, só espera que você vai ver que Deus não é homem para mentir. E Deus vai fazer essa pessoa ser transformada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você pediu a Deus para abrir uma porta de trabalho. Porque você precisa muito. Está numa necessidade muito grande. E o Senhor diz assim, se tu creres, então pode receber. Porque eu abro a porta para você. Mas o Senhor diz assim, ser fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Receba do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Você ouviu a palavra do Senhor, você quer aceitar Jesus? Amém? O Senhor ainda me revela uma pessoa assim, que você está sentindo assim, como se você estivesse toda enroscada. Parece assim, você se sente toda enlinhada. Você não consegue fazer nada, você não consegue nem sair de dentro de casa. Você faz tantos planos para fazer as coisas, mas nem de casa você sai. Sua vida toda amarrada. E o Senhor está repreendendo esse amarradinho do inferno. E o Senhor está quebrando esse laço. E o Senhor está te dando liberdade em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a mão juntamente comigo e ore assim, Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Também ore juntamente comigo, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Que Deus abençoe você que tem aceitado Jesus, que tem reconciliado com o Senhor. Sirva ao Senhor com alegria.
e que Deus possa fazer na tua vida. Deus abençoe todos aqueles que estiveram comigo nessa live, aqueles que vão ver depois. Você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, visita o meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Nete. Vê ali os vídeos, né, para a glória de Deus, e nos ajude a falar a palavra do Senhor nosso Deus, né? Curtindo, comentando e até compartilhando, se Deus tocar no seu coração, para que esse vídeo possa ir mais além. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Sou grata a Deus pela sua presença e que o Espírito de Deus te abençoe e que a bênção de Deus venha sobre todos aqueles que ouviram esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.